Já estamos de volta com um assunto muito importante para as mulheres e para você que convive com elas. Presta atenção. No útero das mulheres, todos os meses acontecem muitas mudanças, movimentos de células, de hormônios, vários picos e fases, não é mesmo? Ele é um órgão tão complexo e importante e ele é responsável por gerar vida. Cada processo é calculado pelo nosso inteligente corpo e quando um desses processos não acontece corretamente, pode gerar problemas como a endometriose, que é justamente o assunto do programa de hoje. Para você que tem turbulentas dores abdominais e outros sintomas aí diferentes, principalmente durante a menstruação ou antes da menstruação, fica por aqui, porque hoje tem Tira Dúvidas com a ginecologista a doutora Denise Leal. E você está convidado também a participar com a gente, então aproveita, nosso WhatsApp está passando aqui bem agora e você pode salvar o nosso número por aí. E eu vou dizer ele agora para você, 12, esse é o número do Vida e Saúde, você pode falar com a gente em todos os programas, 12 98266 0004. Dá para usar o QR Code também aqui, olha. Você pode escanear ele com a câmera do seu celular e você vai ser levado para o nosso contato direto e participar com a gente, perguntando, tirando suas dúvidas, contando o seu caso por aí. Doutora Denise Leal, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Veru. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar hoje sobre endometriose, né? Pois é, doutora, eu quero saber como é que acontece a endometriose. Eu tenho várias amigas que sofrem horrores por conta dessa endometriose. A gente preparou aqui, doutora, o modelo do corpo humano com destaque aqui para essa parte reprodutora da mulher. É verdade que a gente tem um fluxo aqui que deveria ser eliminado todos os meses, doutora? É exatamente isso. Então, todo mês no nosso período menstrual, essa cavidade que a Teru está mostrando chama-se endométrio, que é a cavidade de dentro do nosso útero, né? Então, devido às nossas alterações hormonais, ele fica espessado, cheio de sangue. E a gente, elimina isso através do nosso canal vaginal. Os vários especialistas, o que eles explicam? Além da maioria das mulheres, terem esse sangramento pela via vaginal, deve provavelmente ocorrer um refluxo. E essas células de dentro da cavidade do útero devem sair pelas trompas, isso, exatamente, a Teru. E ela pode ficar e aparecer focos dessas células em qualquer parte da cavidade abdominal. Então, na verdade, é uma célula que não está no lugar ideal dela, entendeu? É para ela ser eliminada e, na verdade, através desse refluxo pelas trompas, ela pode aparecer em qualquer lugar. Claro que a maioria delas fica em torno aí da região pélvica, que a gente chama, mais próxima ao útero. Mas ela pode aparecer em qualquer parte do nosso abdômen. Até lá em cima onde a Teru tá mostrando, é raro, mas a gente chega a ver até células de tecido endometrial, a nossa endometriose até no pulmão. Nossa, doutora, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Todas nós mulheres que temos o aparelho reprodutor funcionando já plenamente, deveríamos ter esse sangramento do endométrio aqui, pelo canal vaginal. Esse canal, esse processo, quando não ocorre do jeito certo, ele pode, então, ter um refluxo pelas trompas, é isso? Não acontece para todas as mulheres esse refluxo, então? Na verdade, essa teoria de refluxo, é a teoria mais aceita para explicar a endometriose, Porque, entenda, a endometriose é uma doença só da mulher. O homem não tem esse problema, Então, a endometriose está relacionada à nossa produção hormonal de um hormônio chamado estrogênio. Então, por exemplo, a gente vai achar mulheres com endometriose só no período reprodutivo. Então, uma menina que ainda não menstruou, a gente não vai enxergar endometriose nela. E mulheres na menopausa, geralmente que têm sintomas, elas vão regredindo muito. E essa doença geralmente nem dá mais sintomas. Então, é até uma doença difícil de explicar, porque todas nós menstruamos, Então, teoricamente, todas as mulheres teriam que ter endometriose, ou nenhuma de nós, Então, uma das teorias mais aceitas é que é isso. Além de sair nosso fluxo normal, vaginal, algumas mulheres têm esse refluxo e essa célula, desse tecido começa a cair na cavidade abdominal. Bom, tá claro por aqui. Agora você falou em sintomas, doutora, que são bem importantes, inclusive para a hora da consulta médica, porque às vezes a gente só reclama de cólica, mas no caso da endometriose existem
outras possibilidades. Eu vou até virando aqui, doutora, porque, olha, depois eu quero que você comente. Desses sintomas pode ser sangue nas fezes. Um outro sintoma bastante comum a todas as mulheres que têm cólica é a dor abdominal. Também, no caso da endometriose, a infertilidade está super divulgada. E essa síndrome disfórica, que eu quero que você comente já pra gente, também está no foco. Além disso, alterações do intestino, ou seja, meu cocô vai mudar ali de horário, de textura, de dificuldade, né? Cólicas menstruais são bem marcantes. Dor para evacuar ou urinar, essa daqui eu já achei bastante inespecífica, assim, mas nem tão relacionada, né? E dor na relação sexual, essa também já é clássica da endometriose. Por que a gente tem tantos sintomas variados assim, doutora? Então, acho que isso é o mais importante. Igual a gente falou, lembra que a gente explicou que o foco, né, as células do tecido de dentro do nosso útero pode acabar parando em qualquer desses órgãos, em qualquer um desses lugares. Então, eu acho importante para a gente ter uma ideia ou pensar em endometriose, um dos principais sintomas é cólica. Então, por exemplo, a cólica de quem tem endometriose é uma cólica que ela vai sendo cada vez mais progressiva. Então, exemplo, eu menstruei com 15 anos, eu tenho uma cólica leve e conforme vai passando meus anos, né, 18, 19, 20, essa cólica se torna cada vez mais rigorosa e mais intensa, tá? Então, geralmente ela vai tendo piora desse quadro. Tá. Eu acho super importante falar isso. Outra coisa que é legal, os sintomas de quem tem endometriose, por exemplo, a gente pega no consultório muita paciente com dor abdominal, tá? Eu tenho uma dor abdominal inespecífica. O que é super importante a gente ter em mente? Que os sintomas de endometriose ocorrem durante o período menstrual, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma dor abdominal, mas como que é essa dor? Ela tem relação com o seu período menstrual? Tem. A mesma coisa do sangramento e de mudança do intestino. Então, eu tenho as fezes normais, por exemplo. Nossa, Denise, no período menstrual eu sinto que eu tenho diarreia. Ou eu sinto um sangramento nas minhas fezes no período menstrual. Eu tenho dor na bexiga no meu período menstrual. Dor na relação é super comum da gente ter também. A dor de endometriose é uma dor na penetração profunda. Então, não é uma dor para início do ato sexual. É uma dor de penetração, porque bate em algum foquinho na sua pelve e você tem dor. Então, são inúmeros sintomas, mas eles são sempre relacionados ao período menstrual. Tá. Eu acho isso super importante da gente saber. E você tocou num ponto importante também. Por exemplo, a gente tem aqui sintomas relacionados com dor abdominal. Tem a ver com esse foco estar alojado, por exemplo, aqui no intestino? Exatamente. Então, se for alguma coisa, isso. Essa dor, por exemplo, na bexiga, provavelmente esse foco está mais perto da bexiga, doutora? Isso. Sangramento na urina também pode ter essa relação. Tem pessoas que, por exemplo, aí ela fala assim pra mim, eu tenho uma dor, a endometriose é isso, gente, imagina uma pólvorazinha. Ela pode se espalhar em qualquer lugar do abdômen. Então, teve uma vez que eu peguei uma paciente que ela tinha uma dor umbilical, ela tinha uma dor no umbigo, só no período menstrual, entendeu? Não doía mais nada, mas ela tinha uma dor muito intensa no período menstrual no umbigo. Aí a gente investigou, ela tinha um foco de endometriose no umbigo, entendeu? Tá. Então, tá muito... Agora é o seguinte, esses focos, a gente normalmente tem o ciclo menstrual, a gente elimina esse tecido do endométrio aqui e beleza, vida que segue. A pessoa que teve esse refluxo, provavelmente, e que teve esses focos espalhados, ela fica com esses focos ali alojados, ele não se dissipa, ele não se dissolve, ele não sai. Como é que funciona a eliminação dele, doutora? Então, a pior coisa da endometriose é isso. A partir do momento que esse foco se aloja em algum lugar, ele vai se proliferando e vai se espalhando. Por isso que ela é uma doença que ela só tende a piorar. Progressiva. Às vezes, de progredir. Ela vai exatamente indo, vai progredindo. Então, ela vai dissipando. Às vezes, eu tenho um pequeno foco no útero. Aí, depois de um tempo, ela começa a ter outros sintomas, outras dores. A gente vai investigar, ela já tá com foco em outros lugares. E aí que é o perigoso. Daí que causa uma infertilidade. Aí que vai causar problemas maiores. Endometriose leve, às vezes a paciente nem tem sintoma e nem sente nada. Mas conforme essa doença progride, ela vai piorando. Tá. Doutora, esse sintoma aqui, a síndrome disfórica, não ficou muito claro para muitas pessoas. Você podia conversar um pouquinho com a gente sobre o que significa? A síndrome disfórica, na verdade, é um nome para a gente falar sobre TPM, né? Então, assim,
A endometriose, ela não tem muita relação de alteração de humor, que a gente fala muito na TPM, né? Mulher com irritabilidade, tristeza, mas tem mulher que um dos sintomas é muita cólica. Então, eu acho que o que entra de síndrome disfórica na endometriose é realmente cólica, a cólica relacionada a essa síndrome. Doutora, quais são os fatores de risco para essa doença? Será que o estilo de vida, por exemplo, está super relacionado com esse, eu diria uma disfunção aqui, né? Porque não ocorreu o movimento correto, doutora. Na verdade, Teru, assim, ó, ele ocorre o movimento correto. Então, uma mulher, ela vai menstruar normal, entendeu? É isso. Ela vai ter um fluxo normal e, na maioria das vezes, ela nem sabe que ela tem, teoricamente, esse refluxo pelas trompas. O que a gente sabe hoje em dia, estudando bastante endometriose? Hoje em dia, ela é classificada até como uma doença inflamatória crônica, né? Ou seja, tudo que vai levar a uma inflamação, você vai ter mais chance de ter endometriose e até dessa doença progredir de uma forma pior. Ou seja, o meu estilo de vida, a gente fala muito de epigenética hoje em dia, né? Que nada mais é do que o nosso estilo de vida. É o que mais influencia para a gente ter endometriose, tá? Então, por exemplo, o que eu como, qualquer alimento inflamatório, eu já tenho uma possibilidade a mais de ter endometriose, porque eu tenho vários casos na minha família, que é um fator de risco, certo? Ok. Aí eu sou uma pessoa que eu como completamente errado, eu só como tranqueira, eu não durmo direito, eu não faço atividade física, sou extremamente estressada. A probabilidade de eu vir a evoluir com uma doença de endometriose e ela ser progressiva e cada vez pior é muito mais fácil do que uma pessoa, mesmo uma pessoa que eu já tenho um diagnóstico, tá? Eu tenho endometriose. Bom, o que eu tenho que fazer para ela melhorar? Eu não vou curar minha endometriose mudando o estilo de vida, mas eu vou sim diminuir a progressão dessa doença. Tá. Doutora, chegou aqui uma interação que eu queria trazer nesse momento aqui na nossa tela, porque muitas mulheres sofrem demasiadamente nesse período menstrual sem nunca fazer um diagnóstico. Vamos ver na tela essa pergunta, ó. A Ione Patrícia, a endometriose pode se conviver com ela ou, de repente, ela pode se transformar em um mioma? A evolução dessa doença, doutora? Tá. Ó, a endometriose não tem nada a ver com mioma, tá? O mioma, ele é um nódulo formado por tecido mesmo do nosso útero, mas o mioma é uma coisa que não se espalha, ele não sai da cavidade uterina. Então, é uma doença completamente diferente e eu diria que o mioma é uma doença muito mais fácil de ser tratada, tá? A endometriose, ela já é pior, porque ela vai se disseminando mesmo, ela é muito ruim. E às vezes as pessoas não dão essa importância, porque a mulher realmente, ela causa um sofrimento. Então, o período menstrual da mulher se torna uma tortura. Elas sofrem de dor a ponto de ir para o hospital todo mês tomar medicação. Mas com mioma, ela não tem relação nenhuma. Bom, então essa endometriose, ela pode evoluir para quê, doutora? Porque os sintomas por si só parece que já são bastante penosos, né? É difícil, é dolorido, é triste, muitas mulheres querem engravidar, muitas famílias querem e se sentem impedidas. Então, eu quero saber o seguinte, o que pode piorar ainda nesse quadro? Eu acho que as coisas que a gente mais se preocupa com a endometriose é porque ela é uma praguinha, né? Igual a gente falou, ela vai se espalhando e vai aumentando. Então, um dos nossos medos, e às vezes até uma indicação cirúrgica, é de obstrução intestinal. Então, se eu tenho um foco que vai pegar meu intestino e, de repente, ele vai entrando na luz do intestino, ele pode obstruir meu intestino. É uma complicação super importante, tá? Então, a obstrução intestinal é uma forma grave de endometriose. Outra coisa que pode acontecer, ela pode obstruir nosso ureter. Então, obstruindo o nosso fluxo urinário, levando até a disfunções renais super importantes, tá? E a coisa mais importante e temida nas mulheres, eu acho que é a endometriose. Então, por exemplo, a infertilidade causada pela endometriose. Então, para causar infertilidade, essa mulher pode acometer de duas formas. Ou ela acomete os dois ovários da mulher. Então, quando a gente tem foco de endometriose nos ovários, a gente tem esse nome de endometrioma. Tá? Então, é a endometriose que está alojada no nosso ovário. Então, é como se ela estivesse dando uma destruída nos ovários, altera muito a função ovariana e dificulta muito essa mulher a engravidar. E outra coisa que pode acontecer para dar infertilidade, às vezes a mulher não tem nenhum problema ovariano, mas ela causa tipo uma obstrução nas trompas, ela tem uma dificuldade muito importante, é como se ela congelasse toda essa pelve da mulher, causando uma infertilidade
muito importante. É porque tá tudo muito pertinho aqui, né, doutora? E a gente não sabe onde vai parar, né? Porque se sai por aqui, teoricamente, tem esse escape para cá, pode parar aqui, realmente pode ir para qualquer lugar. E isso vai afetar, então, o funcionamento de onde houve aquele alojamento. E geralmente o que acontece? Essa pelve que a gente fala, né? Onde está o útero, o ovário, suas trompas, tudo, é o lugar mais comum da gente ter foco de endometriose, porque é o lugar mais próximo. É muito raro a gente ver uma endometriose no pulmão, mas a principal lugar que a gente vê é na parede do útero, na parede anterior, posterior, nas trompas, na tuba, no ovário, é exatamente nessa região. Tá. Agora, doutora, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, que também é interessante. Quem tá fazendo ela hoje, vamos ver quem é. É a Milu. Endometriose tem a ver com síndrome do ovário policístico? Olha aí, doutora. Também não tem nada a ver, gente. É igual ao mioma, né? O mioma é uma doença do útero, super localizada, não se espalha. A síndrome de ovário policístico, na verdade, é uma disfunção geralmente acometida pela nossa própria alimentação. Então, hoje em dia, a gente sabe que a síndrome de ovário policístico, o nosso tratamento para ela é diminuição do açúcar, diminuição de carboidrato, melhorar a atividade física, que um dos tratamentos até a gente usa a medicação para diabético, para melhorar a sua glicemia, tá? E ela é super reversível, a síndrome de ovário policístico, tá? Então, é uma doença bem mais leve, bem mais fácil de se tratar. E com a mudança de estilo de vida, a gente consegue reverter realmente a síndrome de ovário policístico. Eu acho, mas doutora, não tem relação nenhuma. Eu acho, doutora, que o que o pessoal de casa está tentando saber é o seguinte: será que se eu tenho um ovário policístico, será que se eu tenho mioma, eu vou evoluir para uma endometriose? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São doenças diferentes e que não vão se potencializar, digamos assim, na verdade não vão se influenciar, né? Chegou mais uma interação que a gente quer trazer aqui na tela do Vida e Saúde. Agora quem está falando com a gente é a Mariane e ela quer saber como é que é feito o diagnóstico, doutor, da endometriose. Perfeito, Mariane. Eu acho que é uma pergunta extremamente importante. Gente, a medicina como tudo ainda bem vai evoluindo, a gente vai mudando, né? Antigamente, o diagnóstico da endometriose era feito por uma cirurgia por vídeo, para a gente observar ali o local. Hoje em dia a gente já não gosta disso. Hoje em dia a gente tem 2 métodos que são os mais importantes e mais comuns da gente fazer. Então, o ultrassom transvaginal de rotina que as mulheres fazem, geralmente uma vez por ano no consultório, né, que o ginecologista pede, não vai conseguir fazer um diagnóstico de endometriose. Então, a gente deve fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal específico para investigação de endometriose. Então, é esse ultrassom que a gente faz, ou através de uma ressonância, a gente consegue também fazer diagnóstico de endometriose. O que é muito importante? A endometriose, por exemplo, se a gente vai operar, você tem que estar com um diagnóstico muito certo e muito preciso para a gente poder tratar de forma correta essa paciente. Tá. Faz todo sentido, né, gente? Agora, queremos saber, doutora, tem tratamento, pelo que você já falou aí, cirúrgico? Quero saber se tem tratamento medicamentoso. A gente já percebeu que o estilo de vida está interligado super com esse problema de saúde. Mas tem cura, doutora? Dá para dizer assim, olha, você falou que é uma doença crônica, né? Tem cura? Se a gente, por exemplo, faz a cirurgia, ela pode voltar? A endometriose tem cura, sim. Então, o tratamento de endometriose para a cura, ele é cirúrgico. Então, não existe nenhuma medicação que você vai tomar e vai ter uma cura de endometriose. Então, tem muita paciente que entra com anticoncepcional, alguns tipos de DIU, enfim, ela pode ter melhora do sintoma, mas esses medicamentos não vão estar tirando essas lesões e nem curando essa paciente. Então, a cura de endometriose não são para todos os casos, é só em caso mais grave. A gente precisa operar essa paciente. O que é importante da endometriose? Para se fazer um tratamento adequado, geralmente a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, você vai ter uma equipe com várias pessoas operando essa paciente. Por quê? Lembra que a gente falou que ela pode estar no intestino, na bexiga, no pulmão, enfim. É uma equipe que entra com um diagnóstico fechado da onde tem esses focos. Então, às vezes, você precisa de um cirurgião geral, você vai precisar de um urologista, para poder todo mundo tirar toda a sua parte. Então, você entra ginecologista, vascular, cirurgião geral, urologista, para poder fazer uma limpeza. Se a gente deixar um foco de endometriose, ele vai se espalhar. Então, é uma cirurgia de uma limpeza total mesmo. Então, tem paciente que entra, tem que tirar um pedacinho do intestino. A gente tem que fazer uma limpeza. Imagina que o tratamento e a cura de endometriose, então, é aquela faxina que você não pode deixar nada lá dentro. É assim que a gente consegue a cura dessa doença. E é claro que para a gente manter isso,
como a gente falou, é uma doença inflamatória crônica. Então, se alimente direito, mantenha um estilo de vida mais saudável para que você não tenha um retorno tão facilmente dessa doença. Tá. Doutora, o nosso corpo é uma máquina viva incrível, né? A gente já percebeu que, às vezes, a gente faz mudanças, manobras, né, intencionais e a gente recebe resultados difíceis até de serem acreditados, né? Chegou uma interação aqui agora que eu quero dividir, na verdade, 2 interações. Traz a primeira. Vanilton está dizendo o seguinte: descobri que tenho endometriose com 26 anos e fiz a retirada de cistos e o médico me aconselhou a ter filhos. Fiz o tratamento e hoje tenho um menino de 11 anos e uma menina de 5 anos. Parabéns, parabéns para você. A Elaine também, olha a fotinho dela, tinha endometriose e infertilidade. Mudei meu estilo de vida, minha alimentação e consegui, depois de 3 abortos, ter meu filho de forma natural. O nosso corpo é incrível, doutora. A gente realmente precisa liberar o caminho para que ele se restabeleça muitas vezes, não é? Não, e é exatamente isso. Você viu que, assim, a gente também não pode colocar na nossa cabeça e nem na cabeça dos pacientes que, por exemplo, nossa, eu tenho endometriose e pronto, a minha vida acabou, né? Sim. Não vou ter filho. Enfim, não é isso, gente. O que a gente fala, cada um é um. Então, por exemplo, às vezes a gente entra num parto de uma paciente, é cesárea, né? A gente tá com a barriga da paciente aberta, por exemplo, e a gente vê vários focos de endometriose. É uma paciente que nunca teve queixas, entendeu? Então, cada um também reage de uma maneira. É uma paciente que nunca teve problema para engravidar. Em outras situações, você tem adolescentes que chegam com muita cólica, a gente vai investigar, já tem vários focos de endometriose. Então, eu acho que essa doença serve para a gente repensar mesmo no nosso estilo de vida, que realmente é isso. O nosso corpo, ele dá respostas àquilo que a gente faz. Então, às vezes a gente vive nessa vida louca, não se atenta, come qualquer coisa, e depois a gente vai começar a ter sintomas e sinais de algumas coisas, e nem tudo tá perdido. Então, assim, ó, sempre vamos retomar. Eu acho que saúde é isso, vamos retomar, porque não só endometriose, eu acho que hoje em dia a gente fala muito de alimentação, atividade, estilo de vida mesmo, porque está muito relacionado a grande parte das nossas doenças de 2021 e aí pra frente, né? E a saúde como um todo, né? Não é só um foco. Assim como também, doutora, existem pessoas que cuidam muito da saúde, que têm um estilo de vida e ainda assim tem que lidar com problemas como esse. A gente vai como pode, da melhor maneira possível, usando ciência, usando diagnóstico, usando procedimento, mas sem nunca deixar de fazer a nossa parte. Doutora, exatamente. Quero te agradecer pela aula que você deu aqui pra gente hoje. Foi muito legal, mais uma vez, a sua participação. E a doutora Denise sempre traz aqui conteúdos relacionados à saúde da mulher no seu Instagram. Então, para quem quiser acessar esses conteúdos incríveis, acessa lá, ó, @doutora_Denise_Leal_. Doutora é abreviado, então, tá passando aqui na tela, olha. Doutora Denise Leal, _ e você vai poder, então, curtir e acompanhar e aprender mais sobre o corpo da mulher. Obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês, espero ter sido clara. É um assunto que a gente realmente ficaria uma tarde conversando, né? É uma coisa muito comum, mas eu acho que, assim, sem desespero, tá? É uma doença de mulher, infelizmente, só a gente que sofre com isso, mas tendo um pouco de calma, cuidando bastante da vida, da nossa cabeça, vai ficar tudo bem com todo mundo. Muito obrigada, Feliz Natal para todo mundo da sua equipe, do seu programa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Feliz Natal aí também, doutora. Obrigada. A gente se encontra logo, logo. 2022 está batendo a porta, a gente vai se encontrar novamente aqui. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito bem, olha, a gente vai fazer um curto intervalo agora. Na volta tem assunto interessante por aqui. Como lidar com a experiência de quase morte. Aliás, como é que você vê essa experiência de quase morte? É o assunto interessante do Claramente de hoje. E ainda temos aqui no programa receita refrescante de salada tropical para você fazer por aí. Eu volto já, não sai daí não.